aos seguidores, amigos, irmãos, familiares, que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês, derramando bênçãos no dia a dia. Os vídeos que nós publicamos são para a honra e glória do Senhor. Ele é o Senhor que nos deu a palavra e, portanto, Ele deve ser honrado e glorificado. Se você tem prazer em divulgar a palavra do Senhor, você pode cooperar comigo, inscrevendo-se no canal, comentando, compartilhando, perguntando. Esteja à vontade. Hoje nós falaremos sobre uma palavra que é comum quase para todos: tentação. Um assunto bem interessante. O que é tentação? Vamos ver se a gente, no decorrer, descobre. Lá em Tiago 1:12-15, a palavra nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tenho ouvido nas várias denominações e também no mundo, nas denominações que se chamam de a Igreja de Cristo, e com certeza de todas que conheço, inclusive a qual eu frequento, muitos falarem que Satanás tem destruído a igreja. Satanás destruiu o conjunto coral. Satanás fez e aconteceu na igreja, dando-lhe um poder que o próprio Cristo não lhe concedeu. É certo que ele, Satanás, pode agir no mundo, mas na igreja Satanás é limitado, está amarrado por Jesus e somente age conforme os selos vão sendo abertos, e aí Jesus vai concedendo, de acordo com os que está profetizado nos selos, a abertura para Satanás. Mas ele age assim lá no mundo, na igreja ele é limitado. A palavra de Deus nos diz que aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo, Jesus tem maior poder para que Satanás nos o tenta. O Espírito Santo lhes dá forças para resistir e o que fazer para fugir. Ora, o texto de 1 Pedro 5:9 nos diz: sede, pois, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o próprio Tiago nos diz, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ora, se a resistência pela fé em Cristo Jesus, revestido pelo Espírito Santo, faz Satanás fugir, logo, o poder dele é ilimitado. A nossa cobiça é que nos faz cair na tentação. A pergunta então é: por que tantos dizem que Satanás destrói muitas coisas na igreja? A explicação está na falta de fé, ou seja, a fé pelo pleno conhecimento das coisas de Deus. A fé vai sendo aperfeiçoada quanto mais se medita na palavra de Deus, procurando entender e aceitar e obedecer ao que Deus ensina e determina em seus decretos,
então a resistência ao diabo é maior. O problema está que muitos hoje interpretam a palavra a seu bel prazer, quer dizer, alimentam até a própria cobiça nas interpretações da palavra. Ou seja, distorcem a palavra e as escrituras para que ela satisfaça os seus próprios desejos e ainda serve como desculpa para seus próprios pecados. E jamais estão dispostos a entenderem a palavra para servirem ao Senhor, renunciando à cobiça que neles habita. Esta é a razão de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porque Satanás, então, tenta a cobiça, na cobiça. Como ele tenta? Satanás não pode ler a nossa mente. E de ninguém. Todo aquele que é cobiçoso, por muito dissimulado que seja, sempre dá sinais daquilo que cobiçam. O mal que está em sua mente e não busca em Deus a libertação, deixa a vontade da carne predominar sobre a vontade do Espírito. E é exatamente nesse ponto que Satanás tenta. E anda em derredor, procurando, espreitando, vigiando as ações do crente. Ele está observando o olhar, as palavras, as ações, e por aí ele descobre onde está a cobiça. Se esta cobiça está em uma pessoa, em um lugar, em eminência, em bens, carros, dinheiros, prazeres, ela é descoberta por Satanás. Então ele começa a agir apresentando as facilidades, ainda que mentirosas, para que tal coisa seja obtida. E quando o crente aceita a sugestão sem vigilância, por estar alimentando a cobiça, ele certamente cai no pecado. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça. O livramento disso está em jogar a culpa em Satanás para eles, porque assim fazendo a pessoa se acha justificada do seu erro, sem assumir diante do seu próprio pecado. Então se começa um período que se chamam de provações. Na minha opinião, são correções, o que é outra grande mentira, as provações depois do pecado. Começa a ser, sim, um período de correção da parte de Deus sobre o pecador, porque ele ama o Filho. Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo que o recebe por filho. Apocalipse 3:19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Assim o crente, quando está sendo corrigido, lança a culpa em Deus, dizendo que está sendo provado. Ora, porque ele não procura olhar para a sua própria vida de pecado, se arrepender e se converter de seus pecados para fugir de futuras correções e passar por aquela que ele está sofrendo pelo pecado, com paz e saúde. Mas o pecado, mesmo sendo perdoado por Deus, traz as consequências geradas pelas ações cometidas. Somente que perdoado, essas ficam brandas e o crente sofre com alívio por saber que sua condição de sofrimento é por duas razões. A primeira, que ele mesmo é culpado. E a segunda, é por ser amado por Deus o Pai. Por isso está sendo corrigido. Isto lhe traz alívio para a alma e suporte para vencer e ainda glorificar o nome de Deus. Penso que antes de lançar toda a culpa em Satanás para eximir-se da responsabilidade do pecado, é melhor não cooperar com ele para cair na tentação e examinar-se a si mesmo. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olha para dentro de si. Uma última
maneira de pecar contra Deus é realizar obras aparentemente evangélicas, agir na igreja com aquilo que Deus reprova. Pois assim faziam os fariseus, os judeus, em nome de estar servindo a Deus e cumprindo a lei. Tenho ouvido também, para ilustrar, que muitas práticas trazidas do mundo para a igreja é para segurar os jovens. Ora, se os jovens podem gozar as coisas do mundo na igreja, quando ele está no mundo, o que ele vai fazer? Quando distante da igreja, terá responsabilidade e força para combater as coisas do mundo? Não será isto uma tentação e facilitar a operação do erro, a operação do pecado? Cultue a Deus em espírito e em verdade, em culto solene, quebrantado diante dele e não exaltado, na obediência do que ele estabeleceu em sua palavra. Você encontrará paz neste mundo. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.